Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Santa Rosa, com pregações, estudos bíblicos, louvores e informes. Venha nos visitar e acesse o nosso blog, mas não se esqueça de clicar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe e bom vídeo. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por ter nos escolhido para estar aqui nessa noite, Senhor, nesse final de tarde. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê a palavra certa, Senhor, para que a nossa oração seja de fato e verdade efetivada, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, assim, eu quero já desde agora, Senhor, colocar nesses pedidos de oração que estão sendo preparados pelos irmãos e irmãs aqui presentes nessa noite, Senhor. E também, Senhor, já que isso também está no canal do YouTube, pedidos de oração que vem através do canal, Senhor, eu quero colocar todos esses pedidos, sejam nesses bilhetes, sejam através do canal do YouTube, através do blog, Senhor, esses pedidos de oração diante do Teu trono, e pedir, Senhor, que nós possamos ser ouvidos por Ti nessa noite. Mas também queremos Te ouvir, Senhor. Por isso, dá-nos um entendimento da Tua palavra, que não sejamos distraídos daquilo que Tu tens para nós, mas sejamos fortalecidos naquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Que ninguém saia desse momento devocional sem estar fortalecido na fé, naquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Só para não prejudicar a gravação, para encerrar, irmãos, só vou diminuir aqui esse ventilador mais perto do microfone. A gente volta e meia fala, e eu já ouvi muitas pessoas falando sobre o Salmo 37, que diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do teu coração. As pessoas geralmente entendem esse salmo como dizendo agradar a Deus. Se tu agradar a Deus, Deus vai gostar do teu agrado e em resposta Ele vai atender a tua oração. Mas não é isso que esse salmo está dizendo. Esse salmo está dizendo que não é que nós devemos agradar. O Salmos 37, versículo 4, 5 em diante. Só que não é hoje, não é sobre isso que nós vamos estar pregando, mas se quiserem conferir, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Esse salmo não está dizendo que Deus possa ser como é que se diz quando um político corrupto recebe propina? Isso aqui se chama, como é que é a palavra? Receber propina, né? Deus não pode ser comprado, não sei como é que é a palavra, palavra técnica para isso. Depois, se alguém lembrar, pode dizer tal palavra, né? Quando um político corrupto recebe propina, ele está recebendo suborno. Deus não pode ser subornado por nada que a gente faz, porque Ele é um Deus justo, é um Deus que sabe todos os propósitos. Então essa ideia de que eu vou agradar a Deus, e porque Deus se agradou do que eu fiz, Deus vai me dar um presente de compensação por aquilo que eu fiz, é uma ideia totalmente errada. Eu quero deixar bem claro, irmãos metodistas principalmente, porque os metodistas é um povo do coração aquecido, sim. Eu gostei muito de um metodista célebre que disse: os metodistas são o povo do coração aquecido, mas da mente esclarecida, né? Coração aquecido, cheio do Espírito Santo para amar e para fazer a obra de Deus, mas a mente esclarecida para não se envolver com falsa doutrina. Então, essa ideia de que tu pode subornar Deus fazendo alguma coisa para Deus te dar outra em troca, é uma ideia totalmente errada. E para nós, povo do coração aquecido e da mente esclarecida, eu devo informar: essa é a relação que os satanistas têm com os demônios. Eles fazem oferenda aos demônios, e em troca os demônios fazem favores para ele. O nosso Deus soberano não é assim. Nosso Deus soberano não pode ser subornado por nada que nós façamos. No entanto, se a gente ama a Deus, se a gente diz que ama a Deus, como a gente pode dizer que ama alguém se a gente não quer
que Ele se sinta bem conosco. Como tu pode dizer que tu ama teu esposo ou tua esposa, se tu não quer o bem dele, o bem-estar dele? Como tu pode dizer que tu ama teu filho e tua filha, se tu não quer o bem dele? Como tu pode dizer que tu ama teu irmão e tua irmã, se tu não quer o bem dele? Como tu pode dizer que ama a Deus, se tu não quer agradar o coração de Deus? Então, nós não agradamos o coração de Deus porque em troca Ele nos dá alguma coisa. Ele já nos deu o que é mais precioso. Ele nos entregou o mais precioso, o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não existe nada no universo, nunca houve e nunca haverá nada mais precioso do que aquilo que Deus já fez pela tua vida e pela minha. Ele entregou seu único filho para que eu fosse salvo, para que tu fosse salvo da condenação eterna. Então Deus não tem dívida nenhuma conosco, Ele já deu o melhor. A gente não agrada a Deus porque Ele nos dá algo, Ele já nos deu. A gente agrada a Deus porque nós o amamos, amém? Amém. A gente não agrada a nossa esposa ou o nosso marido para que ela nos faça algo ou para que Ele nos faça algo. A gente não agrada o nosso filho, a nossa filha, para que Ele nos faça algo. A gente não agrada o nosso irmão, nossa irmã, para que Ele nos faça algo. A gente agrada essas pessoas porque nós amamos. E nós agradamos a Deus porque nós o amamos. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, hoje num culto de oração, o que eu quero propor, a oração que eu quero fazer essa noite, tem os pedidos que vocês estão fazendo nesses bilhetinhos que estão ali, que vocês estão fazendo, também no canal do YouTube, também tem nos comentários, vocês podem deixar seus pedidos de oração, também no blog Coração Aquecido, você pode deixar nos comentários o seu pedido de oração. Mas hoje eu quero te convidar a fazer uma oração muito especial, uma oração para transformar a tua vida. Isso, uma oração por ti, para que a gente aprenda a agradar o coração de Deus. Essa é a oração que eu te convido a fazer nessa noite, junto comigo, que nós possamos agradar o coração de Deus. Por quê? Porque nós os amamos, né? Hoje em dia está muito em voga, e não é algo ruim, é algo positivo, fazer, por exemplo, encontro de casais. E nos encontros, faz um retiro com os casais, faz um encontro de casais, e vem um palestrante, e o palestrante, às vezes separa o homem da mulher, fica uma palestrante com as mulheres, um palestrante com os homens, e daí ficam ensinando como fazer para agradar o seu esposo, como fazer para agradar a sua esposa. Ou quando tem até em empresas fazem retiro para dizer como se tornar bons colegas. Eu, como psicólogo, tenho sido convidado por empresas e por entidades para falar sobre isso, como se tornar um bom colega, como agradar o teu colega que está do teu lado. Tudo isso é importante, a gente deve participar dessas coisas, mas mais importante é a gente aprender como agradar o coração de Deus, porque Ele é o nosso primeiro amor, porque Ele nos amou primeiro, e sem Ele nós não vivemos. É Ele que coloca as pessoas certas, as amizades certas, a família certa, Ele que muda os caminhos, Ele que transforma, é Ele que é o mais importante. Então, devemos aprender como tratar o cônjuge, devemos, é certo. Como tratar os filhos, como tratar os irmãos, devemos, é certo. Mas acima de tudo, pensar o que Deus quer de nós. E eu quero mostrar 2 trechinhos bíblicos das palavras. Quem mais conhecia o coração de Deus, senão o próprio Senhor Jesus? Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, Ele que deixou a sua glória, veio habitar entre nós. Ele é o que mais conhece o coração de Deus, porque Ele está lá, junto com o coração de Deus. Ele e o Pai são um. Quem mais sabe como agradar o coração de Deus, senão o Filho? E Jesus, no seu momento de despedida, Ele nos dá 2 dicas muito importantes para quem quer agradar o coração de Deus. Vamos primeiro para a primeira dica. E eu quero convidar vocês para abrirem a palavra de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Estão ali os 11 discípulos, estão ali também um grupo
dos seguidores de Jesus que estavam constituindo a igreja primitiva a partir daquele momento. Jesus está deixando esse mundo, entregando a igreja nas mãos dos 11 discípulos. O que eles têm para dizer, o que Jesus tem para dizer é a parte mais importante, digamos assim. Ele tem algo para revelar para os discípulos. Ele está dizendo assim: a partir de agora é com vocês 11. Vocês 11 vão ter que continuar o trabalho que eu estou entregando nas mãos de vocês. Até aqui eu conduzi o trabalho da igreja. A partir de agora é vocês que conduzem. E Jesus diz o seguinte, versículo 19 e 20. Ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e diante. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A primeira coisa que Jesus demonstra, qual é a vontade dele, como a gente pode saber como agradar o coração de Jesus, como a gente pode saber como agradar o coração do Pai. Jesus diz: ide. Ide quer dizer, saia do lugar de conforto onde tu se encontra, vá em direção do que foi o que Jesus fez. Jesus está dizendo: vocês querem agradar o coração do Pai? Façam o que eu fiz. Eu habitava na glória, eu abri mão da glória e vim até vocês. Agora vocês façam a mesma coisa, façam a mesma coisa que eu fiz. Saiam da glória de vocês, da glória da casa de vocês, saiam da glória daquele pequeno grupo confortável que vocês estão, e vá ao encontro de pessoas que não me conhecem, e ensine-os a palavra de Deus, e ajude eles a manter esse ensinamento, guardar aquilo que eu tenho ensinado, e eu vou estar com vocês. Porque é como se eu estivesse dizendo: e eu não vou perder isso não, eu vou estar com vocês junto. Jesus abriu mão da sua glória e veio habitar conosco. Ele deu o exemplo, ele foi o enviado, e agora Jesus diz: nós somos os enviados. Então a primeira coisa que Deus se agrada do nosso coração, Jesus podia ter dito assim: ide, portanto, e construir o templo mais bonito que vocês puderem, e eis que estarei convosco. Mas ele não disse isso, porque Deus não se importa com templo, com tijolo. Gente, no céu, essas coisas de ouro, no céu é asfalto. Aqui para nós vale alguma coisa. No céu, ouro é asfalto. A gente pisa nisso. Jesus diz isso no livro do Apocalipse. Ele revela em São João, no céu, aquilo que a gente tem como mais importante, o ouro, aquilo que a gente valoriza tanto, no céu se pisa em cima disso. Deus não está preocupado se a parede é azul ou é amarela. Deus não está preocupado se o sistema de som é de high-tech, de última geração. Mas Deus está preocupado em como a gente acolhe as pessoas nesse lugar. Ele podia ter dito: ide por todo mundo e gravai CDs gospel. Mas ele não pediu isso, porque Deus sabe que para Deus não vale, não é o DVD, não é o CD, não é o fato de tu estar na televisão ou estar fora da televisão que conta, mas conta para Deus se de fato e verdade tu adora em espírito e verdade no teu coração. Amém. Aquele cantor famoso que aparece na televisão, que tem não sei quantos milhões de CDs gravados, o louvor dele não é mais poderoso do que o louvor de alguém com o coração quebrantado, mesmo que seja desafinado, mesmo que não seja compositor, mesmo que não saiba tocar violão, nem teclado, nem coisa nenhuma, mas o fato de tu cantar, isso toca o coração de Deus. Jesus está dizendo: ide e fazei discípulos. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra coisa. Isso Mateus registrou. Mateus é um dos discípulos de Jesus. Mateus estava nesse lugar quando Jesus falou isso. Ele ouviu do próprio Senhor. Anos mais tarde ele escreveu. Ele disse: Jesus não pediu para construir templo, Jesus não pediu para fazer música, Jesus não pediu para juntar dinheiro, Jesus não pediu para fazer chover fogo do céu. Jesus disse:
sai do teu lugar e vai levar Jesus para aqueles que ainda não conhecem. E tem mais uma coisa, mas tinha outras pessoas lá, né? Eu falei, tinha 11 pessoas, 11 discípulos de Jesus, e mais um grupo, não se sabe se eram 300, não se sabe se eram 500, mas mais ou menos um grupo razoável de pessoas estavam ali em volta. E algumas pessoas registraram, escreveram. Mateus foi uma. O outro que estava lá e estava bem próximo, porque foi João. João não só estava lá ouvindo, mas João estava junto com Jesus e teve conversa junto com Jesus e ouviu Jesus conversando separado com um dos discípulos, com Pedro, que era o líder na época. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15 em diante. Nós vamos ver 15, 16 e 17, esses 3 versículos. João estava lá, e talvez João disse, Mateus ouviu Jesus dizendo que é para a gente ensinar o Evangelho, mas é também para fazer outras coisas. Mas tem uma coisa que Jesus pede. João capítulo 21, versículos 15 diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quer uma prova, meu irmão, minha irmã, que tu ama a Deus? Jesus podia ter dito: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então compõe uma música para mim. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então constrói um templo bem bonito para mim. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então compra um canal de televisão para mim. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então recolhe as ofertas de todo mundo e faz uma conta grossa no banco em meu nome. Mas ele não disse isso. Ele falou 3 vezes a mesma coisa, com algumas diferenças. Ele disse assim, apacenta os meus cordeiros, aqueles que são novinhos na fé. Uma vez eu vi um irmão da Donep, não sei se você chegou a conhecer o irmão Jones, ele da Donep, que estamos aqui com o presidente da Donep aqui de Santa Rosa. Então assim, né, ele falou uma coisa tão simples e tão verdadeira. Ele disse: na igreja de Jesus Cristo é um dos lugares que mais acontece aborto. E ele não estava falando dos... Daí todo mundo ficou olhando, não é? Mas da onde estatística? Será que as irmãzinhas ficam grávidas e abortam? Não é disso que ele está falando. Porque são pessoas que estão sendo ganhas para Jesus. Elas ainda não nasceram de novo. Pessoas que entram por essas portas, são esses os cordeiros. São esses os cordeirinhos. Pessoas que entram por essa porta, mas ainda não conhecem o Evangelho, não foram consolidados ainda. E a própria igreja acaba magoando essas pessoas. A própria igreja acaba mandando essas pessoas embora. A própria igreja acaba dando mau testemunho. E pessoas que estavam prestes a nascer de novo são abortadas do reino de Deus. Isso quer dizer aborto. A igreja acaba provocando aborto. Jesus diz: tu ama? Tu me ama? Então apacenta. Apacenta é acolher, é cuidar, é abraçar o cordeirinho. O cordeirinho é aquele que está entrando por essa porta. Ele ainda não conhece o Evangelho. Alguma coisa trouxe, o Espírito Santo testificou para ele vir, mas ele ainda não conhece a palavra, ele não sabe se proteger das coisas, ele ainda não conhece as profundidades do Evangelho. Jesus disse: esse, cuida dele. Cuida dele. Tu me amas? Acolhe esse cordeirinho.
Não deixa ele sair, não deixa ele ir para a boca do lobo, porque dessa porta para fora é só lobo que tem. Acolhe o meu cordeirinho. E daí ele pergunta de novo: Pedro quer dizer rocha, ou pedra, quer dizer aquele que está alicerçado. Nós também somos Pedro, nós também estamos alicerçados. O apóstolo Pedro diz assim: nós, como pedras vivas, edificamos a casa de Deus. Nós somos esse Pedro, nós somos essa pedra viva, edificando a casa de Deus. Pedro, tu que é Pedro, tu que está alicerçado, tu já está fazendo parte da igreja, tu me amas? Sim, então cuida daquele que está chegando. Quer agradar o Senhor Jesus? Quer mostrar que tu ama o Senhor Jesus? Cuida daquele que está chegando. Mas Jesus não se contenta só com isso. Ele diz assim: Pedro, tu é Pedro, tu é rocha, tu está alicerçado dentro da igreja, tu já faz parte da igreja, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Daí ele diz assim: pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear não é só apacentar, aí já entra outra coisa. Pastorear não é só apacentar. Apacentar, tu apacenta o cordeiro, mas a ovelha também precisa ser pastoreada. Pastorear é tu tirar o carrapicho. Pastorear é quando tu vê que a ovelha está indo para um lugar que o alimento está errado, puxa ela de volta para o lugar onde o alimento está certo. Se está indo beber água suja, tira da água suja, leva para a água limpa. Pastorear é recolher as ovelhas para que não se percam. Pastorear é cuidar para que o lobo não venha, reunir todos no aprisco. Jesus diz: pastoreia as ovelhas. Ovelha já é adulto, aquele que já está aqui dentro. Jesus diz: tu que já está alicerçado, tu que já está consolidado dentro da igreja, ajuda a pastorear o rebanho que está aqui. Tu ama? Se tu ama, só se tu ama. Se não amar Jesus, não precisa. Apacenta, pastoreia. Mas aí ele diz assim: não só pastoreia, porque alguns estão dizendo assim: não, tem que tirar carrapicho, daí fica dando-lhe laço no lombo dos irmãozinhos, porque não, Jesus mandou pastorear, então tem que dar-lhe laço, tem que tirar os carrapichos. Não, daí Jesus vai dizer assim: mas espera aí, tu me ama mesmo? Amo. Então apacenta também, não só os cordeiros. Ele vai dizer assim: apacenta as minhas ovelhas. O cordeiro não precisa tirar carrapicho, não está pronto ainda. Se tu for arrancar o carrapicho do cordeirinho, meu irmão, minha irmã, isso sim é um perigo. Tipo assim, entra pela porta alguém que nem conhece o evangelho, daí vem lá eles todos cheios de piercing, de tatuagem, tu já olha torto para ele, já acha ele feio. Não é a hora de tirar carrapicho, é hora de apacentar. Carrapicho se tira depois, porque se tu vai tirar o carrapicho do cordeirinho, vai arrancar a pele junto. Ele precisa ter um pouco mais de lã antes de puxar os carrapichos. Daí Jesus diz: pastoreia as ovelhas, mas depois ele diz: apacenta também as ovelhas. Não é só tirar carrapicho, não é só dar-lhe paulada, não é só chamar atenção. Isso não, é apacentar também. A gente apacenta o cordeirinho que está vindo, a gente apacenta aquele que é novo, mas a gente apacenta também aquele meu irmão que está aqui junto comigo. Olha como agradar o coração de Deus. Jesus não disse: Pedro, tu me amas, então dá a tua melhor oferta. Toda a autoridade, Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Versículo 19: ide, portanto, e dê sua melhor oferta. Ide, portanto, vende a tua casa e doe para o pastor instalar uma piscina na casa dele. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos. Ide, portanto, ensina. Mas pastor, o senhor estudou teologia? Eu não estudei teologia, então eu não posso apacentar ninguém, eu não posso ensinar nada para ninguém. Meu irmão, minha irmã, tu está ouvindo essa pregação? É isso que tu vai passar adiante, é isso que tu vai ensinar. Não precisa fazer curso de teologia para apacentar ninguém, não precisa fazer curso. O curso de teologia serve,
Mas tu não é dependente do curso de teologia para dar um abraço no irmão que está precisando. Tu não é dependente de um curso de teologia para sair da tua casa e visitar alguém que está necessitando. Tu não é dependente do curso de teologia para orar por alguém que está precisando de oração. Apacentar uns aos outros. Apacentar uns aos outros. Porque o nosso pastor, eu estou aqui, vocês me chamam de pastor, e está certo, é o nome que me deram. Mas eu sou irmão de vocês. O nosso pastor, eu só estou representando ele. O nosso pastor é Jesus. O nosso pastor é Jesus. E nós apacentamos uns aos outros, por amor a Jesus. Amém. E agora chegou o pedido de oração que nós vamos fazer. Eu vou dar mais uns instantinhos para vocês também colocarem os seus pedidos de oração para a gente fazer. Mas eu quero... Pode pegar ali. A missionária Keila vai pegar papel e caneta, porque isso faltou. Fico feliz que tenha faltado. Fico feliz que tenha faltado. Bom sinal, né? Eu coloquei bastante, mas faltou. Mas uma oração nós vamos fazer juntos. Uma oração de pedir que o Senhor nos dê um coração que ame. Uma oração que peça que nos dê um coração quebrantado, que sinta a dor do outro e que se alegre com a vitória do outro. Esse é o pedido de oração que nós vamos pedir, todos nós juntos. Nós vamos estar pedindo que Deus nos dê um coração que busque a alma, um coração que agrade o coração dele, um coração que vai e faça a missão. Mas pastor, como assim um coração que vai e faça a missão? Eu tenho meu emprego, eu tenho minha família, eu não tenho chamado para ser missionário. Meu irmão, minha irmã, claro que tu tem chamado para ser missionário. Alguns têm chamado para ser missionário na África, outros têm chamado para sair da cidade e vir para uma outra cidade e cuidar da igreja, meu caso. Outros têm chamado para dar uma palavra, dizer bom dia vizinho, Jesus te ama e eu também. Isso é missão. Sair da tua casa e visitar um irmão ou uma irmã que está precisando de ajuda, que quer uma oração, é missão. Não precisa ir para a África, não precisa ser pastor, ter um PR na frente, não precisa cursar 4 anos de teologia para dar um abraço no irmão necessitado. Isso é missão. Isso é missão. E nós somos chamados para agradar o coração de Deus, a fazer o que Jesus fez, amar. Jesus disse que a lei toda se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Amém. E amar o próximo é cuidar. Vamos agora orar para que Deus nos dê esse coração, um coração disposto a orar uns pelos outros, a servir uns pelos outros. Talvez nós não precisamos ser conhecidos como a igreja mais chique de Santa Rosa, nós não precisamos ser conhecidos como a igreja mais numerosa de Santa Rosa, nós não precisamos ser conhecidos como o grupo de louvor mais famoso de Santa Rosa, nós não precisamos ser conhecidos como o pastor mais famoso de Santa Rosa, nós podemos ser conhecidos como a igreja que ama, e isso agrada o coração de Deus. O que agrada o coração de Deus é quando a gente ama, e é isso que nós vamos orar. Então, enquanto vocês estão preparando os seus pedidos de oração, e enquanto o Espírito Santo ainda vai estar ministrando essa palavra sobre isso, Jesus diz: me amas? Apacenta os meus cordeiros. Me amas? Pastoreia as minhas ovelhas. Me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Me ama? Ide e pregai o Evangelho e fazei discípulos. Me ama? Cuida do teu próximo. Amém. Enquanto vocês estejam pensando e também anotando os seus pedidos de oração, eu vou estar cantando uma canção e depois nós vamos vir aqui para frente para entregar nossas orações e também para estarmos juntos como igreja que se ama, apresentando esse pedido a Deus.